que começar do lugar comum de agradecer esse convite, mas agradecer assim profundamente por esse convite. É uma alegria muito grande estar aqui nessa conversa, porque eu acho que tem um simbolismo muito grande a gente voltar nesse diálogo com as universidades, né? E aí eu agradeço à universidade na figura da professora reitora Gisele, pró-reitora, porque ela disse que esses encontros são possíveis por conta da FEICOP, né? Realmente a FEICOP, nessa dinâmica dela de discutir o papel do cooperativismo, da economia solidária, das novas dinâmicas territoriais, comunitárias para a promoção do bem viver, ele provoca esse encontro de várias temáticas, né? Porque a vida acontece em várias dimensões. Mas só é possível um debate sobre esse se houver uma universidade sensível, com sensibilidade e consciência crítica suficiente, de reconhecer o papel da produção da ciência, do conhecimento, da pesquisa, do ensino e da extensão para o fortalecimento desses processos de nova organização da sociedade e novas lógicas, né, na lógica do bem viver, da sustentabilidade. Então, tenho certeza que, na mesma medida em que a programação da FEICOP provocou a universidade também reconhece e afirma o seu papel quando ela diz: vamos discutir o que a gente está produzindo enquanto ciência dentro da universidade, na forma de ensino, pesquisa e extensão, tem a ver com todo esse debate aí sobre desenvolvimento sustentável, agricultura familiar, agroecologia, a questão agrária. Então, e a gente vem... Eu sou servidora pública do governo federal, eu não estou no governo, eu sou permanentemente quadro da gestão pública federal, da carreira de analista técnico de políticas sociais. Então, eu venho há muitos anos acompanhando aí várias gestões de governo, e eu, por dentro da máquina pública, como servidora, que não tem um lugar neutro, né, nenhum sujeito na sociedade tem um lugar neutro, todos nós estamos imersos numa visão de mundo e num projeto de sociedade que a gente acredita, e a que eu imergi e fui construída nele e ajudei a construir é essa aqui, desse debate todo que a FEICOP traz e que esse vídeo aqui trouxe, né, que é a promoção da vida a partir da defesa da terra, dos direitos das pessoas e o papel da organização econômica para promover democracia. Então, é disso que eu venho, é nisso que eu acredito, e desse lugar, estando na gestão pública, eu vi com muita tristeza e acompanhei todo o distanciamento do governo federal com as universidades, né? Todo o processo de negação das ciências, que foi muito debatido para dentro da área de saúde, mas não foi só no campo da saúde, né? Em todos os campos houve um recuo muito grande dessa relação com a ciência e, portanto, com as universidades, institutos federais, instituições de pesquisa. Então, iniciar esse ano e estar aqui nessa feira hoje, fazendo esse debate com vocês, para mim, dá também essa sensação do ufa, a gente recuperou a lucidez de que não dá para fazer política pública nesse país sem o diálogo com a produção do conhecimento científico, que é, sobretudo, um papel de decodificar os saberes que a sociedade vai construindo, devolver isso com qualidade e fazer disso matéria-prima para a construção de novas lógicas de organização, em todos os campos da vida. Então, para mim, essa é a alegria e o sentido de estar aqui nessa conversa com vocês. Eu estou hoje ocupando esse lugar que a professora falou aqui para vocês. Eu sou coordenadora geral dentro de uma política específica, que é a de assistência técnica e extensão rural, que está dentro de uma secretaria que, dentro do MDA, nessa retomada do MDA, porque o MDA teve ciclos de existência, foi interrompido e está retomando agora, essa secretaria ela é histórica, que é a Secretaria de Agricultura Familiar. Mas, nesse ano, ela traz uma afirmação importante na sua nomenclatura, que ela se diz Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia, né? Então, isso traz para o governo federal e para o MDA, sobretudo, uma responsabilidade de afirmar que a produção de conhecimento na assistência técnica, na extensão rural, ela deve necessariamente convergir para isso que foi apresentado aqui, na experiência do MST, a produção orgânica, a produção agroecológica, que é essa produção que olha os processos de relação com a natureza e a relação também entre as pessoas que constroem ali o seu modo de vida e a relação com o mercado também. Então, eu fico muito feliz de fazer parte da SAF nesse momento em que ela se afirma como uma secretaria da agroecologia. Isso é uma responsabilidade.
e dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que não é também só agrário agora, né, que traz toda essa afirmação do papel social da terra, da questão agrária no Brasil e da necessidade de dar um avanço nisso, mas agora o MDA é também da agricultura familiar. Sempre foi. Mas essas afirmações, eu estou aqui na universidade, que é um grande espaço de produção de saber, e vocês sabem disso, né? Que quando você afirma um conceito na identidade de um órgão público, você compromete muito mais a agenda. Então, o MDA hoje assumir que é desenvolvimento agrário e a agricultura familiar, ele está afirmando o seu papel na questão do acesso à terra, na questão do papel social da terra, mas está afirmando também que isso é em função de um modo de vida que é a agricultura familiar, né, e agroecológica. Então, eu venho fazer essa conversa aqui com vocês para dizer um pouco o que a gente tem discutido e pensado desse processo de retomada do MDA no campo da pauta da assistência técnica e da extensão rural. Eu trouxe uma apresentação aqui, que ela não é bem a que eu queria trazer, mas eu não tive muito tempo de preparar algo novo e eu acho que ela pode ser um ponto de partida para a nossa conversa aqui. Muita coisa do que eu quero colocar, eu vou colocar no final, fora da apresentação, mas eu acho que é importante vocês entenderem assim, em que lugar a política de assistência técnica e extensão rural está colocada hoje dentro do Ministério, com quem que ela se relaciona, né? Quais são os instrumentos aí de operação da política, porque os instrumentos de operação, eles dizem também de quem vai estar se apropriando do recurso público, quem vai estar fazendo ação por dentro do recurso público e que cara vai ter essa assistência técnica e extensão rural a partir dessas institucionalidades que conseguem acessar a política pública. Então, eu queria... você vai passando para mim? Eu queria começar apresentando isso, né? O Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, ele tem dentro do Ministério esse papel. Se eu tivesse que resumir, ele é a instância do Ministério que dá diretriz para a Política Nacional de ATE, para a PNATE. Então, o sentido dele é formular, coordenar e implementar a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, propor esses arranjos institucionais entre público e privado que vão materializando a oferta de ATE, o apoio à formação de profissionais e a capacitação técnica na agricultura familiar, ou seja, não basta só fazer chamada pública, chegar às políticas de ATE, mas olhar também para a formação de quem está prestando esses serviços que são essenciais para a agricultura familiar. Então, é nosso papel também. Articular ações, acho que esse aqui está meio repetido, mas propor e apoiar a adoção de metodologias inovadoras de assistência técnica e extensão rural. E aí essa proposição não é a partir da mente do governo, mas olhando, sobretudo, o que as universidades, o que as instituições de pesquisa estão desenvolvendo, o que os movimentos sociais estão produzindo de tecnologias sociais e como é que isso vem para dentro da política nacional e ganha maior expressividade na forma de intercâmbio de saberes para que as pessoas cada vez mais se apropriem mais desses conhecimentos. Então, esse é o departamento. Essa imagem aqui é só para dizer que assim, a assistência técnica e extensão rural, ela não tem um fim em si mesma. Ela existe em função de fortalecer os modos de produção, as tecnologias de produção. Ela existe também em função de promover a inclusão socioeconômica, né, a inclusão social e produtiva das famílias que estão ali organizadas na agricultura familiar, e entendendo que a agricultura familiar não é um campo homogêneo, tem essa diversidade enorme, né, de você pensar povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, ribeirinhos, pensar a juventude, até que é feita para a juventude, ela precisa reconhecer quem é a juventude dentro dos territórios, quais são as dinâmicas de organização, as visões de mundo da juventude, a linguagem que alcança a juventude, também as mulheres, e aí a gente teve em todo esse debate aí da retomada do Brasil ao mapa da fome, né, da recaída, aliás, da necessidade de superação da fome e reiniciar todo o processo de promoção da segurança alimentar e nutricional. A gente viu que as mulheres foram as mais atingidas, os dados oficiais pós-pandemia, todos eles disseram isso, né? As famílias que mais estão em situação de pobreza e de fome são aquelas gerenciadas por mulheres, e isso não é à toa, né? Também um ATE que esteja dialogando com a inovação e com a pesquisa, com a capacidade de inserção em mercados. E aí isso aqui retoma aquele desafio antigo nosso que a gente dizia no campo de ATE,
que a política de assistência técnica e extensão rural, ela forma muitos profissionais para pensar e fazer assessoramento da porteira para dentro, que é no processo de organização da produção, mas tem todo um processo que é o chamado da porteira para fora, de pensar mercados, e aí eu falo pensar mercado não só do ponto de vista de disputar mercados já existentes. Quando o MST e toda essa experiência aqui da Cooperativa Terra Livre coloca o arroz orgânico no mercado, não está disputando só compra, não está disputando só o consumidor, está disputando a visão de mundo dos consumidores e das consumidoras, né? Então, como construir socialmente mercado, mesmo naqueles nichos que estão tradicionalmente dados, mas nesse diálogo de que o poder do consumo ele fortalece determinados modelos de desenvolvimento e que, portanto, se a gente fala em desenvolvimento sustentável, o consumo precisa se dar de forma consciente, de forma dialógica. Então, é papel também da assistência técnica e extensão rural dialogar sobre essas coisas todas, né? A produção de bioinsumos aí, que é um tema que está bem latente em todos os territórios, em todas as regiões do Brasil. Como é que a assistência técnica e extensão rural se apropria disso como um campo também seu? Enfim, esse quadro é só para dizer... E por trás disso, as grandes áreas de resultado, né? A produção de alimentos saudáveis, a recuperação de biomas, e aí tem todo aí o desafio de enfrentamento às emergências climáticas, que o governo Lula está tendo que se posicionar e reposicionar o Brasil nos pactos internacionais de defesa do meio ambiente, né? A inclusão socioeconômica que eu já falei e a agroecologia. Pode passar. A política de ATE, o DATE, ele tem dois grandes braços de fazer operar a política, de fazer a política chegar até a ponta. Um primeiro aqui já está dado o papel dele, a diretriz de elaborar, né, de elaborar a política. Mas o primeiro o que se vai fazer é assegurar a oferta do serviço de assistência técnica e extensão rural. Se for isso, a partir de 2014, o governo federal reconheceu e ajudou a constituir uma agência nacional que se chama ANATE, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que, por lei e por um contrato de gestão entre o MDA e a ANATE, a gente obrigatoriamente, se for serviço de oferta de ATE, a gente aporta o recurso na ANATE, entrega uma carta de serviços, que a gente chama diretrizes, né, do serviço de abertura de chamada pública, e a ANATE abre a chamada pública para todos os territórios, né? Ela pode abrir uma chamada pública que vai pegar toda a experiência das cooperativas de ATE, das organizações da sociedade civil, das empresas que estão dadas no Brasil, ou ela pode, no diálogo conosco, definir que, em alguns estados, a ação vai ser via as empresas oficiais de ATE, e para isso a ANATE tem um instrumento, que ela chama Instrumento Específico de Parceria, que é parceria direta com as EMATEs de cada estado, tá? Se o serviço que a gente estiver falando do DATE, ele for de produção de conhecimento, que aí entra no campo da inovação, da pesquisa, da extensão rural, a gente tem uma forma de operação que pode ser editais via CNPq, a gente faz uma relação com o CNPq, aporta ali o recurso e o CNPq abre editais que trazem para dentro da política as universidades, os institutos federais e as instituições de pesquisa. Ou a gente pode fazer um conveniamento, um TED, né, um termo de execução descentralizada, direto com as universidades. Eu estou dizendo tudo isso só para vocês entenderem que, assim, no departamento tem estratégias pensadas para que a gente tenha aqui, por dentro da Política Nacional de ATE, uma diversidade de institucionalidades que trazem acumulados muito diferentes. O papel que a universidade cumpre, as universidades e institutos federais cumprem dentro da política de ATE, ele é muito específico e muito caro, no sentido de aliar a produção do conhecimento através da pesquisa e da extensão com a formação de profissionais e com a experimentação metodológica lá na ponta. E essa experimentação metodológica, inclusive, ela ajuda a qualificar o que sai aqui por dentro das chamadas públicas. Porque à medida que as universidades fazem experimentações e dizem não adianta colocar uma chamada pública com uma metodologia de diagnóstico que ela seja
muito excessivamente longa ou excessivamente curta e tal, isso não faz sentido para a agricultura familiar, ou muitos diagnósticos já foram feitos, as pessoas têm necessidade de ver como é que de fazer a gestão das informações do que tem acumulado. À medida que a universidade vai dando pontos de alerta sobre as metodologias, a gente necessariamente precisa trazer isso aqui para dentro das outras redes ofertantes, né? As cooperativas de assistência técnica de extensão rural, elas também trazem um outro papel e uma outra contribuição para dentro, elas aliam essas inovações e esses desenvolvimentos de métodos e técnicas que os movimentos sociais conseguem acumular, as empresas trazem outros acumulados. Então, eu trago isso aqui só para vocês entenderem que esse é o desenho de operação, esses são os papéis. A gente tem aí, a partir da Anatel, uma definição de fluxo muito grande por onde passam as chamadas públicas para a destinação do serviço, né, a oferta do serviço finalístico, que é uma novidade que a gente está experimentando agora no governo Lula. Isso vem desde 2014, mas até então foi experimentado em outros governos, num governo do campo democrático popular, que tenha consciência que todas aquelas diretrizes da Política Nacional de ATE, que são a afirmação da agroecologia e da produção orgânica, a afirmação do papel das mulheres na sociedade, o papel social da terra, a juventude, a construção da sucessão geracional, as novas economias, a economia solidária, o cooperativismo, as redes de cooperação. Então, um governo que entenda que todos esses temas aí, eles afirmam uma perspectiva de desenvolvimento sustentável e precisam estar por dentro de tudo que esses entes aqui vão fazer. Então, é esse governo aqui que está dizendo, vamos garantir isso, né? Vamos garantir que isso esteja dado. Então, essa engenharia toda aí de operação da política, ela toda é remexida do ponto de vista da concepção do que vão fazer. E a gente tem esse papel, então, de dialogar sobre essa concepção. Não basta abrir chamada pública, não basta ter TED funcionando, não basta ter uma pesquisa na universidade. Qual é o sentido dessa pesquisa? Qual é o sentido, qual é o tipo, qual é a metodologia, qual é a intencionalidade com que esse serviço de ATE está chegando? Pode passar. Eu queria passar essa lâmina aí, porque a gente tentou trazer aqui quais são os grandes programas que a gente tem lá, mas isso aqui tá defasado, tá? Então eu vou pular. Tá. O contexto atual da retomada da política, então. Quando nós tivemos que recuperar o MDA, remontar a estrutura mesmo, e a estrutura do departamento, primeira grande coisa com que nos deparamos, o passivo enorme de demanda reprimida. Vocês acompanharam aí ao longo dos últimos anos o enxugamento que teve nos investimentos para serviços de assistência técnica e extensão rural. Então, tinha uma demanda muito grande reprimida, todos os movimentos sociais que organizam a agricultura familiar dizendo, olha, não chegou no Estado, e uma demanda reprimida no sentido da qualificação desse tipo de serviço, né? De tudo aquilo que a Pinaté trazia de novidade, de como isso pode estar sendo incorporado. Então, nós tivemos que rapidamente reconhecer essa demanda, reabrir os diálogos sociais com os movimentos sociais, com as universidades. Só com as universidades a gente já fez umas 3 rodas de conversa nacional, mesclando presencial e virtual, muito importantes, onde as universidades trouxeram toda a discussão que vocês têm feito sobre o papel da extensão rural, sobre o resgate da perspectiva da ATER, mas também das ATEs, o papel desses programas que envolviam as universidades, né, e como eles precisam ser recuperados para agora, né. Tudo isso no meio de um desafio de reestruturação das equipes, das estruturas em si, com orçamentos bem mais enxutos, com estruturas bem menores, né, e priorizando agendas políticas que favorecessem esse encontro de temas, né. Discutir a questão das mulheres rurais é necessariamente discutir a questão dos territórios, é necessariamente discutir a questão das juventudes, é necessariamente discutir a questão de como isso acontece dentro de povos e comunidades tradicionais. Então, esse tem sido tem sido a abordagem que a gente tem feito nos diálogos sociais que o Ministério tem puxado. O presidente Lula, ele tem reafirmado, acho que vocês têm percebido isso, constantemente nas entrevistas que ele dá, ele tem afirmado seu compromisso em 3 grandes áreas de resultado que esse governo precisa dar até 2026. O primeiro é a produção de alimentos saudáveis, né, para a superação da fome e promoção da segurança alimentar e nutricional.
a preservação dos biomas, né, para fazer frente às emergências climáticas que estão dadas aí, e a redução das desigualdades com o fortalecimento da capacidade de inserção socioeconômica dos historicamente excluídos, e aí, no caso do MDA, o fortalecimento da agricultura familiar, né, tendo a agroecologia como uma grande perspectiva e a produção orgânica também. Nós reconhecemos a necessidade de, ao mesmo tempo, fortalecer as organizações que prestam serviço de ATE, que não são públicas, né? As organizações sociais, o cooperativismo de ATE, enfim, fortalecer isso dentro da política pública, mas também reconhecemos a necessidade de fortalecer a ATE pública. Houve um sucateamento muito grande das empresas de assistência técnica e extensão rural de ponta a ponta do país. Então, nós precisamos fortalecer, e aí a revelia de críticas que os movimentos sociais possam ter em determinados estados. Aqui a Emater não funciona, aqui a Emater não dialoga. A Emater é a estrutura que afirma o papel do Estado na promoção do acesso à assistência técnica e extensão rural como um direito da agricultura familiar. Então, nós precisamos fortalecer a rede de ATE pública, porque é ela que garante que em períodos em que, inclusive, o governo federal se ausente, não tem uma ação tão próxima, as empresas de ATE pública, as Emater, estão em cada estado fazendo um trabalho. Então, temos essa frente de ação aí, e a necessidade de fortalecimento da própria ANATE, dessa agência nacional que opera as chamadas públicas, que executa os serviços de ATE para a gente. Então, a gente reconhece esses 4 grandes campos aí onde nós temos que atuar, né? A viabilização do acesso à ATE, regida pelos avanços da PNATE, a contribuição para a qualificação da capacidade brasileira de oferta de ATE, que é aquilo que eu tinha falado mais para trás, que a gente precisa rever a formação dos profissionais de ATE, a gente precisa ter uma ação nacional que fortaleça o papel que as universidades vêm desenvolvendo na extensão rural, que fortaleça a revisão também de conteúdos, a atualização de conteúdos e metodologias para profissionais já formados, que já estão no mercado, que já estão nos territórios prestando serviço de ATE. Então, o governo federal tem que ter um eixo de ação para isso. O fortalecimento da ATE pública, que eu já falei, e promover o encontro entre pesquisa, extensão e inovação. Nós temos convicção que, se a gente não trouxer as universidades e as instituições de ensino, pesquisa e extensão para dentro da política de ATE, a gente não vai conseguir dar o salto que a gente precisa. Pode passar. Para 2023, o que nós temos? E aí eu trago 2023, porque vocês sabem que a gente está em pleno processo de elaboração do PPA, que vai organizar os próximos anos da gestão. E, ao mesmo tempo, a gente está fazendo o debate do planejamento estratégico para esse ciclo de gestão. Mas, nesse ano, nós precisávamos definir algumas prioridades, né? Vamos já atuar. A partir daquelas escutas sociais que nós promovemos, nós definimos aí alguns campos de ação prioritária para 2023. Primeiro, acho que vocês todos acompanharam aí nos 100 primeiros dias de governo, a primeira grande afirmação foi: precisamos lançar uma ação específica para mulheres rurais. Por todos os números aí do papel das mulheres na agricultura familiar, a invisibilidade permanente que as mulheres vivem, as situações de violência, a força com que as mulheres rurais produzem vida no campo e produzem sustentam a própria agricultura familiar. Então, uma das primeiras ações foi lançar uma chamada pública de ATE Mulheres Rurais, com esse tema autonomia, alimentação e vidas saudáveis. Isso foi feito via ANATE. Aqui, teve lotes de chamada pública aqui para o Rio Grande do Sul. Esses projetos eles foram selecionados agora, o edital foi publicado recentemente, portanto, eles vão ser contratados ainda esse ano e vão começar a atuar aqui em Santa Maria e outros municípios aqui do estado. A segunda ação é ATE Agroecologia para Alimentos Saudáveis. Foi um anúncio que, inclusive, foi feito agora para dentro do Plano Safra. E aí a gente está priorizando aqui região Norte e Nordeste para esse primeiro momento, para essa safra aqui, por conta da situação dessas regiões e das emergências nessas regiões. Vai 20 milhões para a ATE lá no Norte, 20 milhões para o Nordeste. E no Norte, uma novidade que a gente vai ter, que a gente vai experimentar isso lá, mas ver como é que se comporta depois para as outras regiões, é a gente fazer um pacto entre o que o MDA faz de assistência técnica e extensão rural
com o programa de fomento rural do MDS, essas coisas chegarem casadas lá na ponta, mas também com o programa Bolsa Verde do MMA. Mas o MMA ele tem uma outra política, para além do Bolsa Verde, que também nos interessa muito, que é a política de pagamento de serviços ambientais, que vai alcançar a agricultura familiar rural, a agricultura urbana e periurbana também. Esse é o diálogo que a gente tem feito com o MMA. Tá? Então, isso vai ser experimentado agora no campo do Bolsa Verde, ainda não dos serviços ambientais, mas vamos experimentar no norte esse ano, para a gente, a partir do ano que vem, ampliar para as outras regiões. Tá? Essa chamada pública também vai ser feita via Anatel. No Nordeste ainda não vai casado com o Bolsa Verde e com o MDS, vai uma chamada pública mais tradicional, digamos assim, mais dentro desse campo da agroecologia. Fortalecimento da rede de ATE pública, eu já falei para vocês, a gente vai estar destinando algo em torno como 1 milhão para cada empresa de assistência técnica e extensão rural, para cada estado, mas a gente quer um pacto de retorno, que é para cada R$1 que o Ministério coloque, que as empresas apresentem a sua contrapartida na oferta de serviços, e aí a gente está solicitando uma ATE agroecológica e uma ATE que consiga inserir efetivamente a produção da agricultura familiar no PA e no PNAE, porque são os mercados institucionais aí que estão dados, foi uma construção social, uma luta dos movimentos sociais, que foi lá atrás entendida e apropriada pelo governo federal, pelo governo Lula, e hoje a gente tem um desafio de conseguir cumprir aí a cota de pelo menos os 30% da agricultura familiar, e tem um débito aí de se conseguir isso, então a ATER tem um papel dentro disso, de orientar, de organizar essa agricultura familiar para conseguir se inserir. E o fortalecimento do PRONAF e a agroecologia no Nordeste, é uma outra coisa que a gente está priorizando também. Em todas as regiões tem um campo ainda a se avançar, nesse acesso ao PRONAF e agroecologia. É preciso que a gente estude o que acontece, que o PRONAF e agroecologia não alcançou ainda seu máximo em termos de acesso, e se a agroecologia é o grande tema do momento, a gente precisa que o crédito ele seja apropriado nessa perspectiva. Então, nós estamos ali no ambiente do Nordeste também, do consórcio Nordeste, para ver como se comporta e depois pensar para o ano que vem para as outras regiões, como é que a gente faz uma ATE que desenvolva aí jornadas de agroecologia, jornadas de crédito agroecológico, para que a gente tenha um maior acesso no PRONAF agroecologia. Pode passar. No campo da extensão, pesquisa e inovação, ainda para esse ano, nós definimos fazer uma parceria via CNPq para abrir um edital de chamada pública, onde a gente receba aí propostas de universidades de todo o país, de institutos federais, e que tenham essa perspectiva de promoção da inovação, tanto no campo da produção, como da comercialização, como mesmo nas tecnologias sociais de organização do próprio consumo, né? Então, aqui, eu não posso dar muito detalhe, porque essa não é uma ação ainda que está lançada, mas é só para dizer que temos aí essa linha específica que vai abrir muito forte, reabrir a nossa relação com as universidades, e que tem a ver aqui com vocês, né? E um Programa Nacional de Formação de Agentes de ATE. Olha, cada vez que a gente determina recursos para a Anatel abrir uma chamada pública, a Anatel faz a formação, quando ela contrata os projetos, e os projetos definem quem são. Então, os contratados, né, as equipes de ATE contratada, a Anatel, obrigatoriamente, ela faz uma formação desse pessoal. Mas essa formação que a Anatel faz, ela é dentro do escopo de quem foi selecionado. Portanto, quem não entra dentro da chamada pública fica com um grande número de agentes de ATE, de redes regionais de ATE, que estão ali se mobilizando e tal, mas não tem um programa de formação que ancore essa circulação dos saberes que estão sendo criados e que estão sendo produzidos ali dentro das regiões. Então, nós estamos assumindo como papel nosso lançar um Programa Nacional de Formação de Agentes de ATE. A gente está chamando de Programa Nacional, mas a gente tem consciência que cada região vai ter o seu formato. Por exemplo, a região norte, nos diálogos que a gente tem feito agora, eles têm dito, olha, essa formação de agente de ATE, ela já é feita na produção de intercâmbio, de outras metodologias, e a gente está precisando aqui de um programa de pós-graduação
para a discussão de economia solidária, de bioeconomia, de Pronaf, do entendimento da política pública. Região Nordeste já disse outra coisa, a região Nordeste já está compondo ali um outro formato. Então, cada região vai meio que definir um formato, mas a gente quer, em cada região, ter um grande programa regional que articule o conjunto das redes de ATE daquela região. Pode passar. E, por fim, retomar os grandes eventos nacionais e regionais que se chamavam eventos de boas práticas em agroecologia, que traziam para dentro das salas experiências como essas que foram mostradas aqui, do arroz orgânico do MST, de outras cadeias produtivas, de outras tecnologias sociais. Então, recuperar aí esses eventos como momentos de encontro, de concepções, de metodologias, de métodos, né? Além disso, a gente tem aí, no âmbito do Nordeste, também o Programa de Alimentos Saudáveis que está sendo lançado, que é uma parceria com o Banco Mundial e que a gente também está começando ali pelo Nordeste, para depois espraiar para o Brasil, que traz todos os componentes da política do MDA para dentro dessa relação com os governos subnacionais. Então, tem uma ação do governo federal casada com os governos de estado, com as prefeituras e o Banco Mundial dando suporte. De um modo geral, os eixos desse programa de alimentos saudáveis do Nordeste é até crédito, cooperativismo e associativismo, né, para a organização coletiva da produção e comercialização. Ainda está muito tangencial o debate sobre finanças solidárias, mas tem ali um debate sobre financiamento também. E, finalmente, ter uma ATE na estratégia interministerial de fortalecimento do cooperativismo solidário. A gente foi procurado pelo movimento de cooperativismo, e aí especificamente pela Unicopas, né, que unifica a Unisol, que é a grande organização nacional que organiza essas cooperativas do campo do cooperativismo solidário, que é a economia solidária, né? Então, a Unicopas, a Unicafs, a Unicatadores, a Concrab, que pega as áreas de assentamento. Então, a Unicopas nos procurou e solicitou a criação de um programa nacional de cooperativismo solidário da agricultura familiar. Esse programa nacional ele já nasce, a gente vai abrir agora no segundo semestre todo o processo de elaboração dele, um processo participativo, mas ele já nasce na relação do MDA com o MTE por conta da Secretaria Nacional de Economia Solidária, sob a gestão de Gilberto Carvalho, que está lá posta, né? Então, assim, para 2023, foram esses... Posso passando aqui? Tá. São essas as nossas definições. No campo dos desafios, né, olhando para o que a gente planejou e o que a gente enxerga que é desafio nosso. Primeiro grande desafio é a materialização da PNATE. A gente precisa fazer com que a PNATE, todas as diretrizes dela, deixem de ser só só papel, só letra, e elas passem a ser ação concreta. Que a gente tenha todas as diretrizes da PNATE e expressem todos os serviços de ATE. E, para isso, a gente precisa superar o trato histórico que tem sido dado às políticas de ATE, que é de projetos. Então, nós não podemos chegar no final de 2026 com resultados importantes dentro do TED com a Universidade Federal de Santa Maria, mas que não dialoga com o que chega aqui via Anaté e via ATE Pública, que não dialoga com outros projetos que estão na região. A gente precisa construir o que a gente está chamando uma estratégia nacional de assistência técnica e extensão rural, onde para dentro dos territórios, onde para dentro dos estados, os projetos façam sentido, enquanto ações complementares que fortalecem modelo de desenvolvimento sustentável. Então, esse é um grande desafio. A gente vai ter aí, no ano que vem, provavelmente, o CONDRAF, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, convocando a 3ª Conferência Nacional de ATE, e a gente sabe que um dos grandes debates que vão vir vai ser esse. A atualização da PNATE, a revisão da Política Nacional de ATE e a construção de uma estratégia nacional. Garantir a qualidade da oferta e o amplo acesso ao serviço de ATE, e aí vem todo aquele debate da universalização da ATE, que é o grande desejo, a grande perspectiva de todo mundo, é ter uma ATE universal, e a gente sabe o desafio que é isso, mas como a gente ir ampliando cada vez mais o acesso, até que a gente se aproxime dessa universalização, a ampliação do orçamento também, porque eu não preciso perder muito tempo dizendo para vocês em que condição nós pegamos
o governo federal e a necessidade de fazer milagre com o recurso que está hoje público, disponível, o orçamento, para a gente conseguir ampliar no ano que vem. Definir a priorização das ações de ATE em função desse orçamento disponível tem sido uma dificuldade nossa, tem chegado projetos interessantíssimos para a gente e a gente fica tentando ver como é que vai aportar esses projetos, porque o recurso é pouco. Ter o novo contrato de gestão com a Anatel aí atualizado, né, e que defina melhor o papel da Anatel e os compromissos nessa qualidade do serviço e dê condições, inclusive, orçamentárias da Anatel operar mais a política de ATE da esplanada como um todo. A organização dos fluxos e dos contratos de demanda, isso aqui é o processo interno, né? Como é que a gente compatibiliza o que cada setor do Ministério demanda da política de ATE com o que os movimentos sociais estão dizendo, com o que as universidades e as nossas redes de parceiros estão dizendo. Pode passar. Melhorar os critérios da definição das chamadas públicas tem sido uma reclamação geral de que, quando a chamada pública ela é lançada, ela é uma oportunidade, mas muitas vezes ela não traduz aquilo que os territórios precisam e ela acaba, pelos critérios, deixando de fora muitas experiências importantes. As orientações também dos lotes, né, que é para onde vai a chamada pública, para qual município, para qual território, qual é a lógica que está por trás. Tem sido também um outro debate grande, então nós sabemos que nós temos que nos debruçar aí sobre as chamadas públicas de ATE para que elas saiam com mais qualidade. E garantir o acompanhamento e execução da política de ATE como um todo. A gente ter números reais, números atualizados, que digam do quem acessa os serviços de assistência técnica e extensão rural, qual é essa agricultura familiar que aparece por ali, quais são os desafios dos jovens, das mulheres, dos povos específicos, dos povos indígenas, o quanto eles estão conseguindo realmente compor a política de ATE com a qualidade dos serviços que eles precisam. Então, são campos de acompanhamento da política que estão para além de você só acompanhar números. Pode passar. Tá. Aqui, essa eu disse para vocês que era a apresentação global que a gente está usando, né? Mas para a nossa conversa aqui, a professora Gisele diz assim, olha, a gente quer saber assim, qual é o desafio da extensão rural dentro dessa política nacional, né? Qual o desafio? Primeiro eu quero falar da potencialidade. A extensão rural, né, que é feita aqui pelas universidades, ela cumpre um papel fundamental, ela cumpre vários papéis. Um primeiro grande papel é a formação de profissionais. Se a gente está dizendo que, historicamente, no Brasil, as redes de assistência técnica e extensão rural não estão dando conta de internalizar todo esse acumulado de temas e de perspectivas desse desenvolvimento sustentável em campos tão diversos, da organização da produção, do acesso ao mercado, da articulação de política pública, se a gente está dizendo que tem aí um desalinho histórico entre a formação que o extensionista recebe e a demanda real que ele encontra na rua, é por dentro das universidades e do trabalho da extensão rural que a gente vai conseguir avançar nessa formação de profissionais. Mas mais do que avançar na formação dos novos profissionais, que a gente tem profissionais aí que saiam mais com essa cara desse serviço de ATE que a gente vai precisar, mas também uma incidência na atualização de saberes dos profissionais que já estão na rua. É através da pesquisa e é através da extensão e dessa experimentação metodológica, da sistematização de saberes, da produção de conhecimentos e da publicação de conhecimentos que as universidades fazem, que os profissionais já formados, eles têm condições de acessar esses novos conhecimentos. Então, tem aí um campo de incidência da universidade que é, ao mesmo tempo, também para dentro e para fora, né? A universidade, pela própria natureza dela e pela forma como os centros universitários se dialogam entre si em função de grandes pautas comuns, ela traz uma coisa chamada formação intersetorial ou articulação intersetorial, que é o grande desafio nosso, seja dentro da gestão pública, seja na prestação do serviço lá nos territórios. Como é que um profissional de ATE, que ele não vai dar conta do mundo sozinho, mas ele reconhece a existência das outras redes de profissionais dentro do território e tem esse olhar e essa capacidade de fazer essa articulação. Então, tem esse papel provocador que os arranjos por dentro das universidades
provocam que tem rebatimento dentro dos territórios, né? Enquanto aprendizado e enquanto resultado também. Então, são campos que a gente reconhece que são específicos da contribuição, da extensão rural, né? Essa produção de novos saberes, essa tradução das tecnologias sociais como inovações propriamente ditas, né? Elas serem incorporadas dentro da dinâmica da agricultura familiar. Isso tudo são campos que são as universidades e o papel da extensão rural que vai contribuir para dentro da política pública. O nosso grande desafio é a gente alinhar as conversas todas que nós temos feito com as universidades. A gente vai ter aí 2 grandes ações que eu posso trazer aqui para vocês como uma novidade que está em construção, uma com a Associação Nacional de Dirigentes, né, a Associação de Reitores, de dirigentes das instituições de ensino, que nos procuraram e disseram, olha, nós queremos que as universidades sejam incorporadas na política de ATE, acessem esse recurso público e elas incidam tanto na formação de agentes de ATE, como na pesquisa, na extensão rural, mas também qualificando o serviço da Anatel. Então, a gente está em diálogo com a associação. E um outro campo de diálogo bem coletivo que chegou para a gente, amplo, foi através do Fórum de Extensionistas, de professores e professoras extensionistas, que veio junto com a ABA, com a Associação Brasileira de Agroecologia, e disse, nós queremos ter uma ação aqui, um projeto, uma ação desenvolvida pelas universidades, para as universidades, com as universidades, onde a gente consiga incidir nesse programa nacional aí de formação de agentes. Então, hoje, de imediato, são essas 2 ações que estão em curso, mas a nossa perspectiva é que a gente, a partir do ano que vem, tenham outras ações em que a gente evidencie o papel das universidades dentro dessa grande rede que compõe a Política Nacional de ATE, e a gente promova aí esses encontros de resultados e de perspectivas entre as universidades, as empresas públicas de ATE e as outras, e a ATE privada, em grandes redes de diálogo e de produção de saberes que tragam resultados concretos para a agricultura familiar. Nosso grande desafio hoje, gente, eu acho que ele é menos de concepção. Claro que tem um grande debate de concepção que é feito no Brasil. O Brasil tem essa capacidade de atualizar concepções, atualizar metodologias a toda hora, de ser referência, inclusive, em produção de metodologia. Mas acho que nosso desafio, ele está nesse campo aí, é muito mais a gente conseguir reunir e evidenciar o acumulado que se tem. O meu diretor, Maranilson Batista, outro dia ele falava assim, talvez a gente precisasse conceber uma grande universidade de ATE, ou seja, uma grande estratégia de unificação, de reunião dessas inteligências, dessas produções que foram feitas no Brasil ao longo desses anos e que estão dispersas, né? Estão muito dispersas, ao mesmo tempo que estão disponíveis nos sites, nos EADs da vida, mas ainda estão muito dispersas. Como é que a gente reúne tudo isso? Como é que a gente faz esse encontro de perspectiva? Como é que a gente dialoga essas metodologias todas nesse campo do crédito, da produção, da comercialização? Mas acho que esse é o nosso menor problema, né? O nosso maior problema é, primeiro, a gente desenhar uma estratégia nacional de ATE que materialize a Anatel, a Pinatel, aliás, e a gente ter um orçamento de governo federal, um aporte nessa política de assistência técnica e extensão rural que mostre a real compreensão do governo federal sobre a prioridade que é a política de ATE nos territórios. Então, se a gente consegue avançar nesses campos, acho que a gente vai deixar contribuições diferenciadas para esse ciclo de gestão aqui, e a gente criar a condição no Brasil para discutir o sistema nacional de ATE no Brasil. Então, em linhas gerais, é isso. Eu não sei se eu trouxe os elementos que vocês esperavam, mas acho que a partir de um debate a gente pode ir ampliando aqui a conversa. Ficamos à disposição. Eu quero lembrar também, eu lembrei que o pessoal da agricultura urbana e periurbana está aqui. Eu quero dizer para vocês que esse tem sido um debate grande que nós temos feito, porque assim, a agricultura urbana e periurbana, que também é agricultura familiar, que também é eminentemente de base agroecológica, orgânica, ela tradicionalmente no governo federal, ela estava dentro da caixinha da assistência social. Ela era uma política do MDS, né? O que aconteceu agora nessa transição de governo, durante o processo de transição do governo, é que os movimentos sociais bateram na porta do grupo que estava pensando
a pauta do desenvolvimento agrário e disse, olha, nós queremos a agricultura urbana e periurbana reconhecida como sujeito de direito da política do desenvolvimento agrário e agricultura familiar. A gente quer crédito, assistência técnica, fomento rural, bioinsumos, tudo que tiver aí no MDA também é para esse público. E isso apareceu também em outros ministérios. Então, acontece que na composição da esplanada, hoje, se você fizer uma busca de onde está a agricultura urbana e periurbana, ela aparece lá no MDS, que coordena hoje o Programa Nacional existente, mas ela aparece como atribuição também do MDA, aparece como atribuição do MMA e aparece como atribuição da Senais também. Então, o que está sendo, o MDA abraça esse tema, o ministro hoje, Paulo Teixeira, que está como nosso ministro, ele traz esse tema de forma muito forte, porque ele vinha desse relacionamento lá no seu circuito de São Paulo, então o ministro já chegou dizendo, eu quero que a gente não faça essa distinção aqui entre a agricultura rural e urbana e periurbana no sentido do acesso à política. Eu quero que a gente organize todos os nossos instrumentos para alcançar também esse público, né? E aí, no campo da ATE, vem um desafio muito grande. Primeiro que por mais que a gente na concepção avance, e o conceito de rural e das ruralidades, ele tem avançado muito, né? A gente não tem mais um engessamento tão grande sobre o que é município ou território, só com natureza rural e o que é urbano, periurbano. Então, teve esse avanço de concepção, mas do ponto de vista dos instrumentos da política, ainda tem uma afirmação de identidade que é muito dura, né? Então, a própria assistência técnica e extensão rural. Então, como é que nisso que na identidade é rural, a gente concebe que é um campo de política pública, de instrumento de luta e de acesso de direitos, que é também para a agricultura urbana e periurbana. Então, nós estamos nessa fase de debate. Um dos primeiros instrumentos que a gente mexeu foi o CAF, né, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Quando estava ainda na DAP, né, tinha um marcador de agricultura urbana e periurbana, e aí, na forma como o governo anterior concebeu a CAF, o marcador caiu. Uma das primeiras ações que a gente fez foi volta ao marcador de urbano e periurbano, para que eles tenham acesso a isso. Todas as nossas chamadas de assistência técnica e extensão rural já é definição do Ministério, todas elas e todas as ações, inclusive a de lá na relação com o CNPq, ela vai ter um componente de agricultura urbana e periurbana. E o que a gente tem conversado muito com os estados é que eu fui recentemente no Rio Grande do Norte. O pessoal diz, Regilane, quando a gente bate na porta, por mais que a Emater queira, ela diz, olha, a nossa turma, primeiro, eles estão com volume de demanda muito grande para o rural. Segundo, tradicionalmente eles estão orientados para o rural. Eu preciso ainda fazer um processo de formação da minha rede de agentes aqui para fazer adequadamente essa abordagem de urbano e periurbano, porque não é só Ctrl+C e Ctrl+V. O que acontece na produção de alimentos nas cidades e o tipo de debate que é feito nas cidades, do acesso à terra, do papel social da terra, da disputa do modelo do plano diretor e da proteção das áreas verdes, é totalmente diferente do que acontece no rural. Então, não é só um Ctrl+C e Ctrl+V. E a gente tem entendido isso, mas é nosso papel ir forçando por dentro da política pública para que haja um reconhecimento desse público e, portanto, todos os prestadores de serviços de assistência técnica e extensão rural possam fazer a sua revisão, atualização conceitual, metodológica e preparar suas equipes para trabalharem também com esse público, né? Fora isso, o que vai vir de novidade aí é que o Ministério vai se somar, o Ministério nosso, o MDA, vai se somar com o MDS, o MTE e o MMA e relançar o Programa Nacional de Agricultura Urbana, não mais como uma ação do MDS, mas uma ação interministerial com pelo menos esses 4 ministérios. Isso provavelmente vai ser por decreto, fortalece ainda mais a política. Não temos no Brasil uma política nacional de agricultura urbana e periurbana, mas fortalece para criar um ambiente para que o Brasil comece a discutir essa política nacional. Então, também é esse o novo campo de desafio que está dado aí, né, e de possibilidades. Então, em linhas gerais, é isso, gente. Eu fico aberta aqui para a gente fazer uma conversa e vocês trazerem as questões, que eu possa trazer elementos que vocês estavam na expectativa e que eu possa não ter abordado, tá? Muito obrigada.